Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios Dirceu Giondelli, que é o gerente da Tec Agro, da loja aqui em Jataí. Dirceu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem e você? Bom, e a gente falando aqui de Caiapônia, inclusive um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente lá em Caiapônia, né? E vem mais situações para Caiapônia, mais informações para o produtor daquela região. É uma região que nós podemos dizer sim, uma fronteira agrícola e cheia de desafios a serem superados. Com certeza, se nós analisarmos o Cerrado goiano, acho que há 40 anos basicamente passou por esse desafio, especialmente aqui na região sudoeste, né? E assim, os produtores entenderam que começou a ficar pequeno um pouquinho o espaço, começou a migrar para outras regiões. Então você acaba vendo esses desafios que tem no dia a dia. Nós conversamos um pouquinho antes, como passou a região de Santa Helena, que até poucos anos atrás fazia só uma boa safra de soja, que o produtor estava disposto a fazer no momento e permitia para ele tirar o sustento dessa forma. Porém, as coisas vão sendo pressionadas e você vai ter que se adaptar ao meio. Então, juntamente com as empresas de pesquisa, com o conhecimento técnico, as pessoas passaram a mudar um pouquinho o hábito do cultivo. Então, produzindo uma boa safra de soja e não abrindo mão da safrinha, que talvez inicialmente em algumas regiões passou a ser com sorgo, depois veio para o milho. Eu lembro quando cheguei em Goiás, há praticamente 15 anos atrás, a produtividade era na casa de 70, 80, 90 sacos. 90 sacos era uma boa produtividade de milho, alguns atingindo patamares de 100 sacos por hectare. Então hoje você consegue já ver resultados melhores, o que é necessário, os custos estão extremamente altos, né? Mas enfim, vem bastante informações e as novas fronteiras agrícolas, a gente já falando um pouquinho de Caiapônia, tem essa necessidade também. Começou a agricultura há alguns anos atrás e agora sim o pessoal entrando cada vez mais na safrinha também para conseguir complementar a renda e fazer do negócio sustentável. Olha como a gente tem essa evolução e com todos os personagens importantes, porque eu não quero e não gostaria que ninguém fizesse isso, é menosprezar algum produtor. Porque fala assim, mas então a pecuária não fez nada. Gente, a pecuária, ela é muito importante e ela foi a principal desafiadora, porque hoje a agricultura chega já com um mínimo de estrutura por conta dessa pecuária que foi lá e desafiou primeiro, né? As estradas. Elas, por mais que não sejam, às vezes algumas não estão adaptadas para a agricultura, mas o mínimo de estrada existente já foi a pecuária quem fez, né? Todo mundo é importante. Com certeza, foi todo o início, acho, da infraestrutura, foi por aí. E aí depois sim, teve a necessidade, muitas vezes a dificuldade da pecuária também, em estar sobrevivendo, uma pecuária mais extensiva, né? Enfim, chegou num momento que falou, desse jeito talvez não é mais o suficiente está fazendo. Então, todo mundo ficou com margem de lucro achatada, né? Exatamente. Então precisou realmente você mudar, buscar conhecimento, buscar fazer coisas diferentes para atingir resultados diferentes e você conseguir sobreviver no contexto que a gente vive nos dias de hoje, né? E falando de toda essa tecnologia, vem aí mais um dia de campo que vai ser um momento ímpar. Exatamente. Então, a gente como empresa está trabalhando já no município de Caiapônia há praticamente 5 anos com um profissional. O profissional nosso já trabalha no mercado de Caiapônia, ele mora lá há mais de 2 anos, por nós entendermos que realmente é uma nova fronteira agrícola e para isso você precisa ter pessoas que vivam lá no dia a dia. Tem que estar ali para atender na hora da necessidade. Até porque a situação de lá é diferente da situação daqui. Então hoje a gente tem aqui uma safrinha aqui no sudoeste goiano bem desenvolvida, o clima lá de forma geral é diferente, o plantio talvez a época é um pouquinho diferente, tem algumas restrições a mais e a pessoa realmente precisa ter esse entendimento do que acontece na região para ela poder posicionar um produto, ter um conhecimento técnico para realmente passar essa informação para que as pessoas que usam isso não cometer nenhum equívoco. Então ela tem um papel fundamental para realmente orientar as pessoas da melhor maneira possível. Aí a partir disso a gente teve um profissional que está lá já há mais de 2 anos morando lá para justamente não só através de sementes de soja que a gente já comercializa há mais tempo, mas para ter todo esse entendimento de todo o processo de cultivo da lavoura, associando a safra mais a safrinha, para poder estar contribuindo com os profissionais da região. E olha, essa questão climática, ela é muito interessante, a diferença que ela acontece. Na semana passada, ainda conversando com a Daiane e o Albert, né, que são
da Solubio, também parceira de Sucesso no Campo, eles acabaram de se instalar em Jataí definitivamente, porque com os negócios crescendo, eles estavam lá no Rio Grande do Sul, aí geograficamente falando, aqui fica mais fácil para dar toda a assistência que precisa para as outras regiões. A Daiane ainda me perguntou, mas escuta, é normal mesmo aqui em Jataí? As noites esfriam desse jeito e durante o dia, porque eu brinco que aqui é quase deserto, né? À noite tá friozinho, amanhece friozinho, 10 horas da manhã arrebenta a mamona no quintal. E Exato. assim a gente vai nesse período, né? E é o que Caiapônia tem às vezes um pouquinho de diferente, que precisa ter alguém com conhecimento técnico, porque lá não esfria tanto assim à noite. Exato, muda. Eu lembro quando eu cheguei em Goiás em 2003, a gente fez algumas palestras lá promovendo, incentivando o uso de silagem de milho. Veja bem, em 2003 aqui já era uma prática um pouquinho mais comum e assim, a gente fez umas palestras via sindicato rural na época de Caiapônia e o pessoal falou, não, aqui realmente até soja a gente consegue produzir, só que milho, safrinha é complicado, o clima é diferente. Então em 2003 não produzia milho. Em 2003 o comentário que a dificuldade para safrinha era muito difícil porque o clima lá era diferente, as noites eram muito quentes e não proporcionava o cultivo do milho. Então, teoricamente, existia um preconceito que não se podia plantar milho na região baixa, que seria Caiapônia, Doverlândia, enfim. Só para eu compreender aqui também, passar isso para quem não é do setor, mas que gosta de acompanhar o Sucesso no Campo. As noites quentes, a planta acabaria gastando a energia que iria para a produção do grão para ela se manter, né? Seria mais ou menos isso, né? Exatamente, isso ia afetar diretamente na a produtividade. Exatamente. Então, na época, já que se produzia 70, 80, 90 sacos, que foi o que eu falei, lá automaticamente se ia produzir menos. Então, inviabilizaria uma produção de safrinha. Mas, logicamente, com o tempo vem o conhecimento, vem a adaptação da região, você adapta a cultura que antecede a safrinha, que é a cultura de soja, com variedades no ciclo mais precoce. Enfim, você se adapta à situação e começa a encontrar ferramentas para realmente viabilizar o negócio, no caso que a gente está falando da segunda safra também, né? E o tour vai acontecer que dia? Então, o tour vai acontecer na quinta-feira de manhã, dia 28. Na verdade, são várias empresas que vão participar, até que a Aga é uma das empresas que vai estar participando, juntamente com as marcas Morgan, Agroceres e Brevante. Tudo para falar de milho? Tudo para falar de milho. São os híbridos para safrinha. Exatamente. Então, assim, tem híbridos de várias situações. Então, logicamente, você já direciona para aquela região. Maior teto produtivo, com menor investimento, com a exigência maior ou menor de água, tolerância mais para enfesamento e assim vai. Doenças, enfim, o material que mais se adapta naquela região, como nós falamos. Não necessariamente o melhor híbrido de Jataí é o melhor híbrido para Caiapônia, muitas vezes não é, acaba não sendo, né? Então muitas vezes tem um produto mais específico para aquela situação, que ele tenha biotecnologia ou não. Então, o produtor também, né? Que ele pode escolher um convencional ou não, um BT. Então, assim, as opções são essas. Então, acho que o agregado de todas as empresas que vão oferecer para o produtor é isso. Mediante a situação, quais as alternativas que eu posso ter para estar plantando aqui, né? Um solo com maior teor de argila, um outro com teor menor. Para todas as situações, um portfólio que vai trazer ali as opções para o produtor. Exato, é igual para a soja. Para cada situação existe um produto melhor, muitas vezes para cada talhão dentro da fazenda dele. Vai depender de época, vai depender de solo, vai depender do que ele espera produzir, vai depender do que ele vai investir, que tipo de manejo que eu vou fazer. Vou fazer um manejo mais defensivo para doenças? Não, eu não vou fazer um manejo muito forte. Então, daqui a pouco tem que entrar com um híbrido que tem uma tolerância maior às doenças, mas as doenças que ocorrem naquela região por conta do clima ser diferente, às vezes, de uma região como a gente vive aqui em Jataí. Dirceu, essa questão aí de dizer que Caiapônia não tinha condição, não tinha clima para produzir milho na safrinha. Eu costumo dizer que eu defendo sim o produtor, os senhores sabem disso, mas eu não defendo cegamente, tá? Não é nenhum fanatismo. É conhecendo um pouco da atividade. Olha que eu conheço só um pouquinho. E o que eu quero que os senhores façam é replicar essas informações dessa maneira. Porque o produtor não mexeu no clima de Caiapônia, né? Com certeza não. Tanto é que na época alguns já plantavam. Tem os primeiros que plantavam, o próprio Cal, enfim. Aqueles mais atrevidos, né? Porque eu falo que o produtor, ele é sempre atrevido. Ele desafia, realmente, fala assim, eu quero ver. Então é isso, mas e se a gente fizer diferente, por que não? Tanto é que a gente vive essa situação. Então, muitas vezes, as empresas também não queriam colocar híbridos naquela situação, eu vou colocar meu produto e ele vai ser, sei lá, eu vou estragar a marca dele porque eu coloquei ele numa situação adversa.
muitas empresas seguraram no começo, até da própria safrinha aqui do sudoeste goiano, as empresas não queriam expor o seu produto porque ia colocar ele numa situação de potencial. Tem ali um potencial, vamos imaginar lá, de 80 sacas, aí numa safrinha ele produz 60, aí vai cair essa credibilidade para o verão também? Exatamente. Então, principalmente na época que se plantava milho verão, que tinha um potencial produtivo de milho mais alto, quando entrou para a safrinha o potencial automaticamente é mais baixo. A janela é outra, né? A janela é outra, você vai investir menos, principalmente. Também? Porque a época não permite você investir tanto assim, né? Mas, enfim, superou-se tudo isso e hoje a gente observa muitos produtores plantando, quem consegue plantar soja cedo e fazendo altos investimentos, hoje se produz mais milho na safrinha, nas primeiras épocas, quando se faz um bom investimento, do que se produzia milho há 20 anos atrás no verão. No verão. Então tem toda uma Quer dizer, isso assim, a gente olhando, não é nem proporcionalmente falando não, é no número absoluto mesmo, né? Com certeza. Então, isso demonstra a tecnologia investida para a produção na mesma área. Exatamente. Que ainda aparecem aqueles para dizer que a agricultura está destruindo o Brasil. Destruindo como? Graças a Deus a gente vê que tem esses desafios e a produção de alimentos, ela não pode parar, pelo contrário, nós temos que a cada vez mais tentar produzir mais por hectare, mais, enfim, mais por metro quadrado, assim é para a agricultura, assim é para a pecuária, para nós conseguirmos ser sustentáveis e sobreviver. Então, o que a gente observa muito é mais investimento de tecnologia, de conhecimento, enfim, para você realmente conseguir extrair um pouquinho mais na mesma área que você tem, ou se você expandir a área, você, em termos de produtividade, você tem que ser mais efetivo. A otimização dos recursos, ela acontece a cada dia com mais eficiência. Faz parte, você tem todo um pacote tecnológico que vem através de máquinas, através de conhecimento, de materiais, de híbridos de milho, de soja, e, enfim, eu acho que o somatório de tudo isso representa no final, acho, uma segurança alimentar melhor para toda a cadeia, né? E eu me empolgo aqui, a gente vai conversando, vamos voltar a falar do tour, que é quinta-feira a partir das 8 da manhã. A partir das 9. A partir das 9. Isso. E quem é que pode ir? Então, tem que fazer inscrição? Não, na verdade sim, é um tour aberto, todos os produtores da região, consultores, gerentes de fazenda, enfim, todas as pessoas da região de Caiapônia, a gente fala assim, Caiapônia e o entorno, que envolve Doverlândia, Palestina, Piranhas, enfim, da grande região, estão convidados a estar participando. É na Fazenda Formoso, do Ricardo Calef. A fazenda ela fica na BR-158, é Caiapônia, sentido a Piranhas, ela é na beira da rodovia, é a 17 quilômetros de Caiapônia, sentido a Piranhas, na beira da rodovia. As margens mesmo, assim, dá para ver visual ali, dá para ver? Visual, do lado, então é muito fácil de bem tranquilo para chegar. E as empresas vão estar lá participando, com certeza a gente vai conseguir fazer bons bate-papos lá, e na verdade assim, ninguém vai lá para fazer palestra, para realmente trocar informações e trocar conhecimentos e levar informações, eu acho que a nível de tecnologia, de produtos, mais opções para o produtor, e o grande objetivo nosso é realmente ser um parceiro do produtor para que ele consiga, dentro daquela área que ele tem, produzir um pouquinho mais do que ele vem produzindo, ser mais uma boa alternativa. Isso é importante, né? Porque às vezes as pessoas que querem denegrir o agro falam que está todo mundo interessado só em dinheiro. Queremos dinheiro também, mas a empresa se preocupa no bom desempenho do produtor para que ele permaneça na atividade, né, Dirceu? Na verdade, se o produtor não permanecer, a gente não permanece. E nem eu. Não, ninguém permanece. Em cadeia. Na verdade, sim, a gente vive num mundo capitalista e automaticamente no final de cada operação você tem que sobrar alguma coisa, senão não faz sentido você fazer parte. Então, assim, a gente entende que realmente a gente tem que ser mais uma boa opção e estar ao lado do produtor, exatamente do mesmo lado, ajudando ele a produzir alimentos, e no final tem que sobrar uma fatia também para ele, que acaba que toda a cadeia consegue sobreviver nesse sentido. Lá com a Tequiagro teremos a Morgan, Agroceres e Brevante. Exatamente. Né? Só lembrando que a Brevante hoje ela ficou naquele pacote que estavam Codetec, Dow Sementes e a Biogene. Né? E ainda, agora só para a gente finalizar, o Dirceu disse que tem a participação de outras empresas e eu quero registrar, eu estou sabendo, né, não sei de todas, mas a Casa Fértil, que também é parceira de Sucesso no Campo, também estará com LG Sementes. Então, de modo assim, que é um tour em que o produtor vai conhecer um portfólio muito amplo para ele escolher, como você falou, não é palestras, ele vai olhar, ele vai conhecer, ele vai poder conversar tecnicamente
com cada um dos representantes ali de cada híbrido que interessa a ele, né? Que desperta a atenção dele. Exato, inicialmente foi montada essa área com o objetivo de fazer um ensaio de competições, e até então no final a gente vai estar colhendo cada híbrido e vai estar levando fazendo os resultados para a gente também entender qual a adaptação desse produto naquela área, naquela situação. E realmente o produtor vai escolher. Nem sempre é o mais produtivo que ele vai plantar, daqui a pouco ele vai olhar uma outra característica. Eu vou olhar a sanidade desse híbrido, vou olhar a época que plantou. O investimento também. Qual que é o retorno que eu espero? Então, muitas vezes, é uma série de fatores de várias empresas, não é um evento exclusivo da Tecagro, mas que a Tecagro sim vai estar participando, como sendo mais uma opção para o produtor estar olhando e a gente trocando ideias no dia.